Olá, gente. Vamos dar continuidade aqui à gravação dos nossos vídeos. Hoje trazendo mais algumas questões de concursos públicos da Fundação Carlos Chagas. Então, temos aqui o concurso do TRE do Paraná, certo? Cargos de nível superior, concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas no ano passado. Então, aqui nós começamos com uma questão do Windows XP, certo? Uma questão sobre sistema operacional. Como sempre, né, a Fundação Carlos Chagas e outras organizadoras cobrando questões sobre sistemas operacionais, editores de textos, planilhas, internet, intranet, hardware, muitas vezes. Então, a gente dando continuidade a esse nosso trabalho, né, de gravar esses vídeos, trazendo sempre questões, né, atualizadas, questões dos últimos concursos que vêm sendo aí cobradas, as questões pelas organizadoras que têm uma maior quantidade de concursos sendo realizados no nosso país. Então é isso, vamos lá. Questão de número 16. No Windows XP, sempre que um programa, pasta ou um arquivo é aberto, ele aparece na tela em uma caixa ou moldura chamada janela. E um botão associado a essa janela é criado na barra de tarefas. Para selecionar a janela corrente, basta clicar no botão correspondente na barra de tarefas. A alternância entre a última janela aberta e a janela corrente é possível por meio de um atalho de teclado, pressionando-se simultaneamente as teclas. Bom, então resumindo todo esse texto, toda essa questão aí. A informação de que quando você abre algum arquivo, programa, este é exibido em uma janela, certo? E essa janela, ela tem alguns botões, né, ao seu redor, botão fechar, minimizar, ícone de controle, etc. E na parte inferior, por padrão, lá na barra de tarefas do Windows, são exibidos botões referentes às janelas abertas, certo? E você pode alternar entre uma janela e outra utilizando esses botões, clicando diretamente no botão correspondente à janela que você deseja colocar como janela ativa no momento na tela, clicando no seu botão correspondente na barra de tarefas, ou utilizando teclas de atalho, atalhos de teclado. E aqui ele fala em alternar entre a última janela aberta e a janela atual. Ou seja, volta para a janela anterior, passa de novo para a atual, volta para a anterior, atual. Então, alternando entre as duas últimas janelas utilizadas. Bom, então vamos aqui. Nesse computador que a gente está utilizando, nós já temos aqui vários programas em execução, certo? E se essas janelas forem abertas na área de trabalho, por exemplo, nós temos aqui o Excel, nós temos aqui o Microsoft Word, nós temos aqui o Windows Explorer, nós temos várias janelas abertas. Então, por exemplo, o Windows Explorer é a janela que está aberta no momento. Eu vou pressionar aqui a tecla Alt-Tab. O que vai acontecer? A janela do Word, que era a janela anterior, é exibida como janela ativa, certo? E se eu pressiono novamente Alt-Tab, a janela do Windows Explorer voltou novamente. Então, esse é o atalho que deve ser utilizado quando você deseja alternar, mesmo você tendo várias janelas, como aqui, tinha várias janelas minimizadas. Então, eu restaurei essas janelas na tela, na área de trabalho. Então, pressionando o Alt-Tab, nós estamos vendo aqui que janelas como a do Excel, certo? Do PowerPoint que estávamos utilizando, e outras aqui também abertas, não são exibidas, somente a do Word e a do Windows Explorer. Então, você no seu computador, você pode abrir aí 3, 4 janelas de programas, documentos, o que for, e em seguida pressionar esse atalho, Alt-Tab, Alt-Tab, Alt-Tab. Você vai perceber que as duas últimas janelas utilizadas ficam alternando, e as outras não. A menos que você pressionando a tecla Alt, mantendo-a pressionada, pressione Tab algumas vezes, no que no caso você vai visualizar um quadro no meio da sua tela, como esse aqui, e que vai mostrar miniaturas de todas as janelas abertas, e aí você vai pressionando Tab, 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 sem soltar a tecla Alt, e digamos, chegou numa tela onde você deseja manter. Eu vou aqui até a telazinha que a gente estava trabalhando, do PowerPoint, e aí soltei a tecla Alt. Então, se você pressionar a tecla Alt, mantendo-a pressionada, pressionar Tab, Tab algumas vezes, você vai ver
aquele conjunto, aquelas miniaturas no meio da área de trabalho, e aí você vai pressionando Tab e vai passando uma moldurazinha, selecionando uma outra miniatura, e quando chegar na miniaturazinha da janela que você deseja restaurar na tela, solta a tecla Alt, como eu fiz aqui, e ficamos aqui na tela da questão que nós estamos resolvendo. Então, o atalho Alt-Tab é que é o atalho correto para alternar entre janelas que estão em execução no sistema operacional do seu computador. Existe um outro atalho também, parecido, que é o Alt-ESC. O que faz esse atalho Alt-ESC de diferente do Alt-Tab? Digamos que eu tenho 5 janelas abertas. Cada vez que eu pressionar Alt-ESC, o Windows, sistema operacional Windows, ele vai alternar para uma outra janela. E uma outra, seguidamente. E o Alt-Tab, o que é que ele faz? Ele passa para uma outra janela e quando a gente repete, ele volta para a janela anterior. O Alt-ESC, ele passa para uma janela seguinte. Então, nós temos aqui uma telazinha do PowerPoint, né, e a gente tecla Alt-ESC, ele passa para o Windows Explorer, e a gente tecla Alt-ESC, e ele passa para a janela do Word, e não volta para do PowerPoint, e Alt-ESC, e ele passa para do Excel, ou seja, todas as janelas abertas aqui, elas vão seguidamente sendo alternadas de uma para outra com Alt-ESC, até chegar na última janela aberta, certo? E retornar para a anterior, para a primeira. Então, no caso, nós temos essa diferença entre o atalho Alt-Tab, Alt-ESC. Vimos que lá na questão, que é bem clara, indicando uma alternância entre a janela anterior e a janela corrente, atualmente sendo utilizada. Anterior e a corrente. Alternar entre essas duas últimas, Alt-Tab. Alternar diretamente entre todas as janelas abertas, aí o atalho já mudaria para Alt-ESC. Certo? E um outro atalho também que pode ser cobrado em concurso, também para alternância entre janelas, é um atalho que é o logotipo do Windows e a tecla Tab no teclado. Então, essas duas teclas em conjunto, elas vão também permitir uma alternância entre janelas. Tá? É parecido com o Alt-Tab. Você pressiona a tecla com o logotipo do Windows, segura e vai pressionando Tab. Tab. O que muda em relação ao Alt-Tab? O logotipo do Windows e Tab. Vai, no caso, alternar entre janelas, exibindo com um efeito que é chamado Flip 3D, que vocês, eu acredito que deem para ver aqui, logotipo do Windows, Tab. Então, esse efeitozinho, eu estou aqui pressionando a tecla com o logotipo do Windows, e cada vez que eu pressionar Tab, uma das janelas em execução já no computador é trazida para frente, e eu pressionando a tecla logotipo do Windows, pressiono Tab, 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 Tab. E aqui na janela do Windows Explorer que está na frente, eu solto a tecla com o logotipo do Windows e ela vai ser a janela ativa nesse meu computador. Então, mais uma vez, você abre aí 3, 4 janelas, pressiona a tecla que abre o menu iniciar do Windows, que é a teclazinha com o logotipo do Windows, e aí pressionando essa tecla e mantendo pressionado, você vai pressionando Tab, Tab, Tab. Então, você vai ver exatamente essa sequência de janelas que você abriu, nesse tipo de efeito Flip 3D. Ok? Então, uma questão muito simples. Questão aqui sobre o sistema operacional Windows. Nós estamos aqui utilizando esse computador Windows 7. Nessa questão não tem nenhum problema, a gente está utilizando o Windows 7. São os mesmos atalhos utilizados no Windows XP, certo? Sendo que, vou me redimir aqui já de imediato. No Windows XP, nós não utilizávamos esse último atalhozinho aqui, logotipo do Windows e a tecla Tab, tá? Mas já fica aí a dica, qualquer um desses 3 atalhos, Alt-Tab, Alt-ESC, Win-Tab, ou então, lógico, também clicando nos botões correspondentes às janelas na barra de tarefas. Nós podemos alternar entre janelas abertas no Microsoft Windows. Vamos às opções. Nas opções, a Fundação Carlos Chagas, logo na letra A, já colocou a opção correta. Certo? Alt e a tecla Tab. O item A é o item correto da questão. Na letra B nós temos um atalho que não leva a nada, Ctrl Alt. Na letra C nós temos um atalho que também não leva a nada, Ctrl Shift. Na letra D de dado nós temos um atalho que nós já resolvemos aqui, inclusive várias questões com esse atalho. Shift e a tecla Delete. Então, um atalho muito conhecido já em concurso. A tecla Delete ela é uma tecla de exclusão. Quando você seleciona um arquivo, o ícone de um arquivo, de uma pasta, e tecla Delete,
e esse item se encontra gravado no disco rígido do seu computador, é perguntado se o item deve ser enviado para a lixeira. E aí você confirma sim ou cancela a operação, para não enviar para a lixeira do Windows. Mas se a tecla Delete for usada juntamente com a tecla Shift, e aí, nesse caso, o sistema operacional vai te perguntar se você deseja excluir permanentemente aquele item. Então, é uma espécie de atalho que não envia para a lixeira itens excluídos do disco rígido. Você usa a tecla Delete em conjunto com a tecla Shift, é um atalho que exclui de forma permanente sem enviar para a lixeira. E na letra E nós temos Ctrl Alt Delete. Também já comentamos isso daqui num vídeo anterior, né, mas não custa nada a gente fazer mais um comentário. Ctrl Alt Delete, no Windows XP, que é o caso da questão, ele abre diretamente um item do sistema chamado gerenciador de tarefas, que vai exibir, entre outras coisas, a lista de janelas, aplicativos que estão em execução no momento e o status daquela aplicação nesse momento. Se está funcionando normalmente, respondendo aos comandos do usuário ou não está mais respondendo, certo? No Windows 7, esse atalho Ctrl Alt Del, ele vai te levar a uma telazinha azul que te mostra algumas opções, certo? Como fazer uma troca de usuário, bloquear o computador, iniciar o gerenciador de tarefas é uma das opções. Nós podemos ver aqui, ó, Ctrl Alt Delete. Então, está aqui a telazinha que a gente falou, azul, bloquear o computador, fazer uma troca rápida de usuários, alterar uma senha de usuário. E lá embaixo a última opção, iniciar o gerenciador de tarefas. Então você pode ir lá e clicar em iniciar o gerenciador de tarefas e iniciar aqui, gente, no Windows 7, repito, o que no Windows XP já abriria diretamente o gerenciador de tarefas. E no Windows 7, se eu pressionar Ctrl, Shift e ESC, as três teclas em conjunto, Ctrl, Shift e ESC, atalho que também no Windows XP já poderia ser utilizado, nós vamos ter aqui, ó, gerenciador de tarefas. Desculpe. Aqui. Então, gerenciador de tarefas do Windows. Nós temos aqui a lista de aplicativos que estão em execução, os processos que estão em execução em memória, serviços, desempenho do processador, quantidade de memória RAM sendo utilizada no momento e outros itens a mais aí. Então, aquele atalhozinho da letra E, Ctrl Alt Delete, como é uma questão de Windows XP, abriria diretamente o gerenciador de tarefas. Assim como Ctrl, Shift e ESC também, os dois no Windows XP abrem diretamente o gerenciador de tarefas. No Windows 7, Ctrl Alt Del, como vocês viram, vai passar por uma tela, né, com opções, entre elas, iniciar o gerenciador de tarefas. Já o Ctrl Shift ESC continua abrindo diretamente essa parte do sistema operacional. Então é isso. Atalhos aí comentados, questão resolvida, opção correta, letra A. Questão 17 também, sobre um componentezinho do Windows chamado de Firewall. Isso também a gente já fez vários comentários em vídeos anteriores. O que seria o Firewall? Firewall é um sistema de proteção e de segurança, né, que verifica todo tipo de conteúdo que vem de uma outra máquina em rede, bloqueando esse conteúdo caso algum conteúdo malicioso, algum software mal intencionado, seja detectado, ou, se não for nada detectado, permite a entrada desse conteúdo na memória do seu computador. Então, é mais ou menos o que faz o firewall quando devidamente configurado, certo? Vamos aqui. Sobre o firewall do Windows XP, considere. Primeiro item. É um recurso para ajudar a impedir que hackers ou softwares mal intencionados, ou seja, pessoas ou programas mal intencionados, obtenham acesso ao seu computador através de uma rede ou da internet. Então, quer dizer, isso que a gente acabou de comentar. O firewall, ele verifica as informações provenientes de uma outra máquina, vindas de uma outra máquina, e aí pode bloquear, caso consiga detectar algum tipo de software, por exemplo, mal intencionado, certo? Não permitindo que esses softwares e que pessoas mal intencionadas, hackers, possam obter acesso ao seu computador por meio de redes. E o curioso aqui é o seguinte, nós temos aqui uma telazinha do sistema operacional, já que Firewall do Windows é um item do painel de controle do sistema operacional Windows, e nessa tela do Firewall do Windows, nós temos exatamente esse texto. Ou seja, a pessoa que
elabora uma questão dessa daqui, simplesmente parece que, não sei, com preguiça, copia e cola o texto que tem na janela do Windows. E o bom é até que acaba facilitando, já que os estudantes, vocês estudantes de concursos públicos, na parte de informática, estudam muito essas janelas do sistema operacional e acabam lembrando disso daqui na hora do concurso, né? E aí fica simples. Então nós temos uma janelinha aqui. Se você clicar em iniciar painel de controle e em seguida clicar em Firewall do Windows, você vai encontrar uma telazinha como a que você está vendo aqui. Lógico, sei que o caractere aqui é bem pequeno, vocês não vão estar lendo aqui na minha tela, mas vão estar lendo aí na telazinha de vocês. Então vai no menu iniciar, clica em painel de controle e em seguida em Firewall do Windows. Você vai encontrar esse texto. O Firewall do Windows ajuda a impedir que hackers ou programas mal intencionados obtenham acesso ao seu computador pela internet ou por uma rede. Não muda nada, é o mesmo texto. Então você simplesmente visualiza isso lá no item de uma questão, como se fosse copiado da janela do Windows e colado na questão, o que indica, lógico, que é um item correto dessa questão. O mesmo texto. Então, primeiro item da questão, correto. Vamos aqui passar o slide e nós temos o item 2 dessa questão. Diz o item 2 que o firewall do Windows também pode impedir, quando corretamente configurado, que o computador envie software mal intencionado para outros computadores. Então, no caso, nós vamos aqui também, estamos já lembrando, de uma outra telazinha que a gente já deixou pronta aqui, para indicar que também, quando devidamente configurado, ele pode evitar que o seu computador também envie software mal intencionado para outros computadores. Então, por exemplo, característica de um worm, né, que ele infecta um computador, se replica rapidamente e depois passa a infectar outras máquinas. Então, o firewall, quando devidamente configurado, pode evitar que a sua máquina também envie softwares mal intencionados para outros computadores. Então, nós temos aqui uma telazinha também que faz parte do firewall, quando nessa janela que vocês estão aí vendo, que também devem abrir, iniciar, painel de controle, firewall do Windows, tem aqui, olha, como o firewall ajuda a proteger o computador. Cliquem aí nesse item, como o firewall ajuda a proteger o computador. Que aí vocês vão ver uma outra janelinha do Windows que diz o seguinte: firewall é um software ou hardware que verifica informações provenientes da internet ou de uma rede e as bloqueia ou permite que elas cheguem ao seu computador. Então, quer dizer, mais ou menos o textozinho lá do item 1. Depois vem, um firewall pode ajudar a impedir que hackers ou softwares mal intencionados, como worms, que a gente citou agora há pouco, obtenham acesso ao seu computador através de uma rede ou da internet. Um firewall também pode ajudar a impedir o computador de enviar software mal intencionado para outros computadores. Ou seja, a organizadora Fundação Carlos Chagas, quem elaborou essa questão, pegou esse textozinho aqui e dividiu em duas partes, item 1 e item 2 da questão. Então, o item 2 da questão lá, simplesmente foi copiado e colado daqui. Ó. Um firewall também pode ajudar a impedir o computador de enviar software mal intencionado para outros computadores. Então, você aí no seu computador abrindo essa janela, painel de controle, firewall do Windows, você encontra os dois primeiros itens dessa questão sobre firewall do Windows, justamente nesse textozinho que tem aí. Então, se você primeiramente abrir essa janela do firewall do Windows, você vai encontrar o item 1 da questão. Quando você clicar em como o firewall ajuda a proteger o computador, você vai encontrar esse mesmo texto aqui e mais um outro complementar, que é o que está no item 2 lá da questão desse concurso. Ok? Então, os dois primeiros itens, corretíssimos, simplesmente copiados e colados de uma janela do Windows. E o item 3 diz, pode analisar o conteúdo de mensagens enviadas por uma rede local e bloqueá-las, caso partes da mensagem apresentem conteúdo nocivo. O firewall do Windows, ele não verifica partes, o conteúdo da mensagem, digamos assim, certo? Ele vai verificar a mensagem como um todo, algo anexado à mensagem, quer dizer, se o firewall do Windows consegue detectar algum tipo de ameaça, né, em um determinado conteúdo que está sendo baixado para o seu computador, juntamente com a mensagem, então ele pode bloquear esse conteúdo. Agora,
Caso partes da mensagem apresente o conteúdo nocivo, aí não é tarefa, não é função do firewall, certo? Fazer esse tipo de verificação e bloqueio. E eu lembro aqui já que esse tipo de questão, pela mesma organizadora Fundação Carlos Chagas, já foi cobrado e nós resolvemos aqui em outros vídeos, tá? Justamente sobre firewall do Windows, assinale a opção incorreta. Então, tinham várias informações sobre firewall, tipo de ações que ele pode bloquear, e uma delas que não se pode bloquear era essa daqui, que era o item correto da questão, quando se trata de questão errada sobre firewall do Windows. Então, esse item 3 aqui é o único que não pode ser considerado correto sobre o firewall. Então, o primeiro e o segundo, como falamos e mostramos, vocês devem ter visto aí, é justamente um textozinho que tem numa janela do painel de controle do Windows. Então, vejamos aqui, item 1 e item 2, letra D de dado. Então, apenas o item 1 e o item 2 são os itens corretos dessa questão. Itens 1 e 2. Bom, então, duas questões aqui sobre o Windows XP, nesse concurso aqui do TRE do Paraná, cargos de nível superior, certo? E no próximo vídeo a gente vai retornar para terminar de gravar as demais questões desse